pessoal, eu sou a Babiana, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer comentando sobre a primeira temporada da série House of Cards, que é uma série da Netflix. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes pra ir fazer comentando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E no caso, gente, dois avisos antes de eu começar. O primeiro é que eu falei, acho que reagindo ao trailer de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, que nesse mês de agosto eu pretendia fazer um comentário sobre esse filme, mas eu ainda não consegui assistir ao filme. Então assim que eu conseguir assistir o filme, eu vou fazer vídeo aqui pro canal. Eu não consegui assistir ainda, mas assim que eu conseguir, acho que em setembro mesmo já saiu o vídeo sobre esse comentando desse filme. Tanto que ele não saiu até agora porque eu não consegui assistir. Eu tô louca pra assistir, mas até agora eu não consegui. Mas assim que eu assistir o filme, eu faço comentando aqui pro canal. E o outro aviso relacionado a essa série agora, se você for menor de 16 anos, que é a idade que tá marcando na Netflix, no caso eu colocaria pra 18, porque ela tem umas cenas bem pesadas. Então eu colocaria mais pra 18. Não assista essa série, porque ela tem muitas cenas pesadas. Então se você for menor de... Ali na Netflix tá marcando 16, mas eu colocaria 18 anos. Não assista essa série, se você for menor dessa idade. E falando agora sobre essa série, eu não estava pretendendo fazer comentando sobre essa série, mas um seguidor me... Porque na verdade eu não conhecia essa série, né? Eu nunca tinha ouvido falar dela, até que um seguidor me pediu lá no meu Instagram pra fazer comentando sobre essa série. Tanto que na época eu fui procurar na internet, porque eu não conhecia essa série. E vendo a sinopse e o gênero da série, eu achei que eu não fosse gostar dela. Mas eu gostei muito dela, porque essa série é um gênero suspense. E eu não gosto muito de suspense, mas eu gostei muito dessa série. Ela não entra nas minhas séries preferidas, mas foi uma série que eu gostei muito. E no caso, eu estou pretendendo fazer comentando de cada temporada. Um vídeo pra cada temporada, que vai sair uma vez por mês. Que no caso, acho que são seis temporadas, se eu não me engano. Em dezembro, que deveria sair da quinta temporada, provavelmente não vai sair comentando, vai sair em janeiro. Aí em janeiro eu vou fazer o da quinta e em fevereiro da sexta. Porque o ano passado eu queria ter feito vídeos todos os dias, do dia 1º ao dia 25 de dezembro, aqui no canal. E eu acabei não conseguindo fazer, porque meu celular quebrou. E esse ano eu pretendo fazer esse vídeo. Então, se eu for fazer comentando sobre a quinta temporada de House of Cards, vai sair ali na última semana de dezembro, mas é mais provável que saia em janeiro e não em dezembro. Ainda mais que os vídeos que eu vou fazer do dia 1º ao dia 25, são vídeos relacionados ao Natal, principalmente comentando de filme, que provavelmente vai ter filme da Netflix pra mim assistir de Natal, como todo ano tem. Então, provavelmente o comentando da quinta temporada vai sair em janeiro e não em dezembro, mas eu pretendo fazer um vídeo pra cada temporada e uma vez por mês. E agora falando sobre essa série, como eu já falei, eu gostei bastante dela, não é minha série preferida, mas foi uma série que eu gostei bastante. E essa série conta a história do Francis Underwood, ou Frank, como ele é mais chamado ali no decorrer da série. E ele trabalha, acho que na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, alguma coisa assim, eu não lembro agora a profissão, onde ele trabalhava 100%. E ele tava pretendendo virar secretário de Estado, porque quando o atual presidente dos Estados Unidos estava concorrendo para ser presidente, o Francis ajudou ele a ganhar a campanha, né? A campanha não, é ganhar para ser presidente. E o atual presidente tinha prometido para ele tornar o Francis secretário de Estado. Eu tinha esquecido a profissão. Mas quando o presidente é eleito, o Francis, ele acaba não decidindo não colocar o Francis como secretário de Estado. E por causa disso, o Francis resolve se vingar do presidente. Então, no caso, no decorrer da série inteira, ele passa a manipular as pessoas para conseguir aumentar o cargo dele. Um exemplo que eu dou é que, logo no início, no primeiro episódio, ele conhece uma jornalista, porque ele tá num evento ali com a esposa dele, que é a Claire, e ele tá nesse evento ele conhece uma jornalista que é a Zoe Burns, que ela trabalha num jornal ali, que no decorrer da série ela deixa esse jornal, mas eu já falo sobre isso. Ela trabalha no jornal e ela não quer mais fazer o que ela faz ali, ela quer mudar o que ela faz, né? Eu acho que ela quer mudar de área, alguma coisa assim, dentro da empresa, do jornal. E acaba que ela conhece ali o Francis e o Francis passa a passar informações
da Casa Branca e da Câmara dos Deputados para a Zoe, e a Zoe cria notícias ali pro jornal, fazendo assim as pessoas meio que desistirem do seu cargo ou fazendo alguém ser demitido para pro Francis assumir aquele cargo. Vou dar um exemplo a primeira vez que ele faz isso. Ele acho que ele para virar secretário de Estado, eu acho, alguma coisa do tipo. Inclusive, eu não lembro agora 100% da profissão do primeiro cargo que ele assume, mas tem lá um cara que ele assume um cargo lá, e ele tá pra criar uma lei que o Francis tá ajudando ele, e o Francis não aprova o negócio dele, as leis lá que ele cria, acho que é lei pelo menos, e ele passa que esse cara fez pra Zoe, e a Zoe cria uma notícia fazendo assim, vazando essa lei que ele ia criar, e fazendo o cara desistir que o Francis manipula ele pra fazer ele desistir do cargo dele, é que eu não lembro o nome do cara agora, e colocar ele no lugar desse cara. Então o Francis ele faz isso no decorrer da série inteira, de manipular as pessoas pra assumir o cargo delas praticamente. Não só assumir o cargo dela, mas ele faz pra aumentar a posição dele. Até o próprio presidente ele chega a manipular, se eu não me engano, no decorrer da série inteira. E no decorrer da série ele acaba até tendo um romance com a Zoe. Até a Zoe ele manipula pra criar as notícias. Ele manda informações pra ela e ela cria as notícias. Inclusive a Zoe fica até muito famosa no jornal, chegando até dar entrevista na televisão, essas coisas. E no decorrer da série ela até eu não lembro se ela se demite daquele jornal ou ela é demitida. Eu acho que ela é demitida e depois ela começa a trabalhar num jornal que é um site lá, que eu não vou lembrar agora o nome do site. E, no caso, no decorrer da série, ela ainda começa a ter um romance com o Francis. Que pra mim, sinceramente, foi a parte que eu fiquei com raiva da Zoe. Porque a Zoe foi uma das personagens que eu mais gostei, mas essa parte que ela tem um romance com o Francis foi o momento que mais me estressou dela. E no decorrer da série, como eu falei, o Francis, ele manipula muitas pessoas. Ele começa a manipular o deputado Peter Russo, que ele é um dos deputados ali da Câmara. E pra ele concorrer a acho que é governador da Pensilvânia, se eu não me engano, porque o antigo governador virou vice-presidente dos Estados Unidos. Então ele convence o Peter a concorrer. Isso é lá pro meio da temporada, tá, gente? E aí ele convence o Peter a concorrer como governador, inclusive ajudando ele na campanha dele. Não só ele, como a esposa dele também, a Claire. Que no caso, a Claire, ela tem tipo uma empresa, alguma coisa do tipo, eu não lembro agora o certinho da empresa dela, que ela faz eventos, né, pra arrecadar dinheiro, e tem um momento lá na série que um personagem, que é o Remy, que ele já trabalhou com o Francis e agora ele trabalha com uma outra empresa, que agora eu não vou lembrar qual que é a empresa, oferece dinheiro pra Claire em troca de um favor. Na verdade não era em troca de um favor, mas o Frank convence a Claire a não aceitar, porque até a Claire ele manipula em alguns momentos. Ele convence a Claire a não aceitar porque ele não quer dever favor pra esse Remy. Mas no decorrer da série a Claire faz alguma coisa envolvendo esse Remy, mas eu já falo sobre isso. E como eu falei, o Peter começa a concorrer como governador, inclusive esqueci o nome dele, o Frank convence o Peter a concorrer, e pra concorrer ele tinha que parar porque o Peter ele tinha problema com bebidas, substâncias ilícitas, então ele tem que parar de usar essas coisas e frequentar, fazer tratamento pra não usar mais essas coisas. E no caso, eles fazem a campanha. Enquanto isso tudo acontece, o Frank, além de estar manipulando as pessoas pra aumentar o cargo dele e também ajudando o Peter na campanha dele, ele ainda tem que resolver problemas dos inimigos dele, porque ele faz uns inimigos por causa dessas manipulações dele, então esses inimigos causam problemas pro Frank, então ele tem que resolver ainda esses problemas desses inimigos. E no caso, no decorrer da campanha, eles estavam tentando aprovar, acho que algum projeto, alguma lei, alguma coisa do tipo, que a Claire, inclusive, estava trabalhando junto com os funcionários dela, pra ajudar o Frank e o Peter, né, no caso. E acaba que, pra conseguir aprovar isso, eles precisariam convencer 2 pessoas pra conseguir a quantidade de votos pra vencer. Porque acho que tinha uma votação pra ver se essa lei ia ser ou não aprovada. Eu não sei se é lei ou um projeto, acho que é um projeto, pra ver se ele ia ser aprovado ou não. Tanto que o Francis pede que faltam essas 2 pessoas decidirem se vão aprovar ou não, pra ver se eles vão ganhar ou não.
Então, o Francis tenta convencer, quando ele vê que não consegue, ele manda a Claire convencer essas pessoas. E, no caso, ele até avisa pra Zoe que eles tinham ganhado, porque a Claire fala que ela tinha convencido, só que chega na hora, esse projeto não é aprovado. Porque a Claire não convenceu os dois a votarem a favor, e sim a contra, porque ela fez um acordo com o Remy. Porque o Remy tinha alguma coisa presa, acho que no Sudão, envolvendo esse projeto da Claire, e o Remy concorda em ajudar, só que em troca disso, a Claire tinha que dar um jeito desse projeto não ser aprovado. E é exatamente isso que ela faz. E a Zoe descobre isso e conta pro Frank. Tanto que depois que o Frank descobre, ele até briga com a Claire, e a Claire resolve fugir dali e ir pra outro lugar. Porque tem um cara que aparece no início da série, que agora eu não vou lembrar o nome dele, que, pelo que eu entendi, ele era ex-namorado da Claire, antes dela se casar com o Frank. Então ela vai atrás desse ex-namorado. Acho que ela ainda gostava desse ex-namorado, inclusive, mesmo ela sendo casada com o Frank. Então ela vai atrás dele. Inclusive, eu esqueci de falar que o Frank, eu falei que ele começa a ter um namoro com a não é um namoro, mas um caso com a Zoe, e a Claire sabia de tudo, tá, gente? Porque o Francis e a Claire não escondem nada um do outro. Então ela sabe de tudo no decorrer da série inteira. Que eles dois, tanto que ela chega a ir falar com a Zoe em algum momento. Eu não vou lembrar agora se é antes ou depois dela viajar, acho que é antes. Antes dela fazer tudo isso. E ela fala que ela sabe de tudo desde o início. Inclusive, acho que é aí que a Zoe percebe que ela tá sendo usada pelo Frank. Tanto que ela desiste desse namoro, começa a se afastar. Não é nem namoro, esse caso que ela tem com ele, e resolve se afastar. Tanto que ela vai se aproximando do amigo dela que trabalhava com ela no outro jornal, que é o Lucas. Ela começa a se aproximar dele no decorrer da série. E no caso, depois que essa lei não é aprovada, o Peter volta aos mesmos hábitos, né, de bebida e usando substâncias ilícitas. E tem um momento que eu não lembro se é o Francis ou é o assistente dele, que é o Doug. Acho que é Doug o nome dele, pelo menos. Que convence o Peter a ir num evento que tava lá o Remy pra conversar com ele, pra ele continuar concorrendo como governador e aprovar uma lei ajudando a empresa do Remy. Era alguma coisa assim. E é junto com o Remy, né? Era alguma coisa assim, eu não lembro se era aprovar uma lei, alguma coisa assim, criar algum projeto que ajudasse a empresa do Remy. E no caso ali, nesse evento, ele conhece uma menina, que é a Rachel, que no caso, ele acaba tendo um caso com ela nesse momento. Inclusive, eu esqueci de falar, mas o Peter nesse tempo todo ele tinha uma namorada, né? Que é a Cristina, que ela era assistente dele. No caso, depois que o Peter perde lá um negócio no início da série, que é o que faz ele virar governador, concorrer a governador, né, no caso. Ele e a Cristina terminam, e o Frank que resolve convencer a Cristina a voltar com o Peter. No caso, ele convence a Cristina a ajudar o Peter nessa campanha dele, e acaba que ali eles acabam voltando. E nisso, depois que ele perde, ele acaba tendo um caso com essa menina. E no dia seguinte, antes dele ter esse caso com essa menina, ele tem uma entrevista na rádio. Ele dá uma entrevista literalmente bêbado na entrevista. O que faz ele piorar na campanha, e tanto o presidente quanto a assistente dele, acho que a assistente dele, que é a Linda, vão perceber que que o Peter não pode concorrer a governador. Que é uma coisa que ele já concordava com isso desde quando o Frank dá a ideia de colocar o Peter como governador por causa desses problemas que ele tem. E no caso, mas o Frank acaba convencendo o presidente a deixar o Peter concorrer. E ali o Frank dá a ideia do atual vice-presidente, que ele estava junto com o Peter na campanha, né? Convence o vice-presidente a voltar a concorrer. Tenta convencer, né, o vice-presidente a concorrer como governador da Pensilvânia, deixar de ser vice-presidente e concorrer como governador, porque o Francis queria ser vice-presidente. Tanto que tem um momento que ele trabalha junto com a Linda para descobrir quem que o presidente vai concorrer, quem que o presidente vai colocar como vice-presidente. Ele descobre que o vice-presidente vai colocar um cara chamado Tusk. Eu só lembro sobre o nome do cara, eu não lembro o nome inteiro. E no caso, antes dele descobrir isso, acontece uma coisa que o Peter ele vai preso, porque eu não lembro agora por que ele vai preso. E o Frank e o Doug ajudam ele a sair, e o Frank vai conversar com o
Peter, e ele faz uma coisa com o Peter que, sinceramente, quando eu olhei, eu fiquei tipo, mentira que ele fez isso. No caso, eu já tava esperando pelo começo do primeiro episódio. Que ele literalmente mata o Peter. Literalmente. Tanto que encontrou o Peter 2 dias depois, porque ele faz o Peter bebê e ele acaba dormindo no carro. E ele faz o carro dele ficar ligado e fecha ali na garagem e encontra o Peter morto 2 dias depois. Era alguma coisa assim. E no caso, por que eu falei que já dava pra imaginar que ele fosse fazer isso? Porque ele literalmente mata um cachorro no primeiro episódio. Porque um cachorro, acho que é atropelado, ele literalmente mata o cachorro. Quando eu vi essa cena, eu já falei, não gosto do Frank por isso. Esse foi um dos motivos que eu falei que eu não tenho uma opinião formal. Ao mesmo tempo que eu gosto do Peter, tem umas cenas, tem umas coisas que ele faz que me deixam irritada. Essa cena dele matar um cachorro foi a primeira. E no caso, depois que o Peter é morto, a amiga da... Eu não sei se era depois ou antes, a amiga da Zoe, que é a Janine, que ela trabalhava no jornal onde a Zoe trabalhava, e depois a Zoe convence ela a ir trabalhar com ela no novo jornal onde ela trabalha. Ela começa a investigar sobre o Peter. E acaba que antes da Zoe terminar se afastar, né? Nem terminar com o Francis, ela conta, né, pro Frank que a Janine tá investigando e ele fala pra ela afastar a Janine disso. Fazer a Janine parar de investigar, mas ela continua investigando. Tanto que depois que a Zoe se afasta, ela começa a investigar junto com ela. E até o Lucas se envolve também nisso. Mas eu já falo mais sobre isso. E no caso, quando o Frank descobre que é o presidente que quer colocar o Todd Tusk como vice-presidente, ele viaja até o lugar onde Tusk mora para tentar entender por que ele não tá aceitando ser o vice-presidente. Porque o presidente que pede pra ele pede pra alguém lá, e o Frank se oferece pra ir pra tentar entender. E lá naquele lugar ele descobre que, na verdade, porque ele achava que o presidente e o Tusk não se conheciam muito. Mas, na verdade, ele descobre que os dois eram muito amigos há vários anos. E que, no caso, ele também descobre que o Tusk, tinha esquecido o nome dele, dava conselhos pro presidente, tanto que foi ele que aconselhou o presidente a não colocar o Frank como secretário de Estado. Mas depois, conhecendo mais o Frank, ele resolve que ele faz um acordo ali com o Frank para tornar o Frank vice-presidente. Tanto que a série literalmente no final ali da série, o Frank vira vice-presidente dos Estados Unidos. E o acordo era eles dois se ajudarem, alguma coisa assim, como vice-presidente. Escutarem o conselho um do outro, era alguma coisa assim, eu não lembro agora o acordo que eles fazem. E enquanto isso tudo acontece, a Zoe descobre todo o plano, a Zoe, né, junto com a Janine e o Lucas, descobrem todo o plano do Frank, que na verdade o plano dele ele sempre quis ser vice-presidente, e ele só usou o Peter pra convencer o vice-presidente a desistir do cargo dele, pra ele assumir o cargo dele. Tanto que ela também, eu não lembro se ela chega a descobrir que o Peter foi morto pelo Frank, isso aí eu não lembro agora se ela faz isso. Mas ela descobre todo o plano do Peter, inclusive ela até tenta entrevistar essa Rachel. Só que essa Rachel trabalha pro Doug, que é o assistente do Frank, né? No caso, ela é conhecida dele, e ela só encontra com o Peter naquela festa lá, amando do Doug. Literalmente o Doug mandou ela pra fazer o Frank, não o Frank, pra fazer o Peter dar essa entrevista bêbado no dia seguinte, fazendo o presidente não aceitar o Peter como governador. Foi tudo um plano do Frank, desde o início. Isso é revelado lá no último episódio, inclusive. E no caso, tem um momento antes da Zoe descobrir tudo isso, que ela vai falar com a Cristina pra saber mais coisas sobre o Peter. Ela fala as coisas que ela sabe sobre o Peter, tanto que é coisas que a Cristina não sabia, que é as coisas que ela descobre na investigação antes dela descobrir todo o plano do Frank. E a Cristina fala com esse Doug, conta tudo que a Zoe falou, e o Doug descobrindo que a Zoe descobriu todo o plano, ele tenta avisar o Frank, e literalmente a série termina assim com ele ligando pro Frank, mas o Frank não atende essa ligação, porque o Frank foi
foi correr junto com a Claire e deixou o celular na casa. Então a série termina literalmente com o Frank não sabendo que a Zoe sabe de tudo. E inclusive eu acho que a Zoe até ia querer colocar uma notícia falando sobre tudo. Porque o Frank agora seria o vice-presidente dos Estados Unidos. E a série literalmente termina assim. E também termina com a questão que a Claire ela resolve, porque desde que ela se casou com o Frank, eles tinham concordado de não ter filhos, porque o Frank não queria ter filhos. Mas agora a Claire ela resolve que ela quer ter um filho. Inclusive no último episódio ela até tenta fazer. Não sei se é pra tentar engravidar ou se ela faz a inseminação artificial. É alguma coisa assim que ela tenta fazer. Tanto que ela vai falar com o Frank ali no último episódio, mas depois ela desiste e vai correr e acaba eles indo correr. E assim que termina a série. E com esse final eu tô bem chocada que a Zoe descobriu tudo. Que eu não imaginava que eu. Na verdade, eu nem tinha percebido o plano todo do Frank até a Zoe revelar no último episódio. Mas eu fiquei bem chocada com isso. E eu gostei muito dessa série. Eu gostei muito de todos os personagens, praticamente. Acho que a minha favorita é a Zoe, apesar de eu passar muita raiva com ela em alguns momentos, principalmente quando ela se envolve com o Frank. E eu acho que as que eu mais gosto é ela e a Claire. Mas eu descobri umas coisas sobre essa Claire ali no final que ela faz na última temporada, porque eu sofri um pequeno spoiler procurando sobre essa série. Porque essa série ela não é atual, né? Se eu não me engano, acho que ela lançou em 2013 e terminou em 2018, se eu não me engano. E, no caso, eu descobri umas coisas sobre essa série que eu tô bem chocada se foi isso mesmo que eu vi na internet sobre a Claire. Mas a Claire foi uma personagem que eu gostei bastante. O Frank eu não tenho uma opinião formada sobre ele ainda. Alguns momentos eu gosto dele e alguns momentos eu não gosto. Então eu não tenho uma opinião formada sobre ele, mas eu gostei bastante do Frank também. E essa série é uma série que eu gostei bastante. E eu tô bem ansiosa pra começar a assistir a segunda temporada, né? No caso, eu terminei essa série, a primeira temporada tem pouco tempo, e agora eu vou começar a assistir a segunda pra fazer vídeo, mas esse vídeo da segunda temporada vai sair só no final do mês, eu acho, no mês de setembro. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeo de séries e filmes pra mim fazer comentando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo.